Graças e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1. Temos refletido nesse capítulo de número 1 da segunda carta de Pedro. Está aí no final da sua Bíblia, logo após 1 Pedro, 2 Pedro. Uma carta geral. Hoje lemos pela manhã o capítulo de número 12 ao 21. E vamos novamente ler esse trecho da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 12. Por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas. Estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião, porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, e pedimos que, mais uma vez, nesta noite o Senhor venha ao nosso encontro com o Teu Espírito e encontre lugar, corações abertos, que haja terra fértil para a Tua semeadura e que esta Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi enviada, propósito de salvação e propósito de glória para o Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Você percebe quando Deus está falando com você? Você sabe quando Deus fala com você? Porque eu sei, você não precisa me lembrar, o nosso cânon bíblico já está fechado, Deus não revela mais, não fala mais com pessoas para a produção de novas escrituras. Nós temos a palavra escrita de Deus, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, 2 cânons que foram fechados com o tempo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Por isso que chamamos a revelação escrita de Deus de palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, é o crivo pelo qual nós passamos qualquer tipo de revelação que queira se passar por revelação para nós. Deus já falou, está falado e está registrado. Mas isso não significa que Deus não continue falando coisas específicas em relação à nossa vida, ao nosso caminhar com Ele, aos nossos passos, as decisões que vão aparecendo ao longo do caminho
e nós temos que tomar. Ele promete nos guiar, o Salmo 32, versículo de número 8, ele diz: eu te instruirei no caminho que você deve seguir, eu te guiarei com os meus olhos. Então é como uma vez o pastor Russell Shedd diz: tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Se eu for perguntar o que eu devo fazer amanhã em relação a uma decisão muito específica, é bom que eu ore, é bom que eu fale com o Senhor, como nós cantamos há pouco, e também abra os meus ouvidos e espere uma resposta dEle, porque o testemunho bíblico é que o nosso Deus fala, nosso Deus é vivo, o nosso Deus se comunica conosco, como parece ter sido aqui o acaso de Pedro, quando ele vai dizer assim, versículo de número 14, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo, assim já me declarou. Ele está aqui se referindo à sua morte, que se aproxima. Você lembra que quando Jesus foi restaurar Pedro, que o havia negado 3 vezes, Jesus aparece na praia, Jesus se manifesta aos discípulos, Pedro reconhece que é o Senhor e vai nadando em direção a Ele, e Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama, e ele responde 3 vezes que sim, e depois Jesus diz com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. Jesus diz assim: olha, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde você queria, mas quando você for velho, outro te vestirá, e você irá para onde não quer, se referindo ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Alguns dizem que Pedro também foi crucificado, a tradição da igreja diz que ele não quis ser crucificado como o seu Senhor e foi de ponta cabeça, isso nós não sabemos, mas provavelmente Pedro foi martirizado, ele morreu por causa da sua fé. Jesus já tinha avisado isso para ele, mas isso ele ainda era jovem. Aqui nós temos um Pedro já com a idade se avançando, e parece que em algum momento entre aquele dia que Jesus falou com ele, e esse momento que ele está aqui escrevendo agora a esses irmãos, esta mensagem, Jesus teria falado com ele novamente, mas agora não mais para dizer com que tipo de morte ele glorificaria, mas que a morte estava se aproximando, e é isso que ele diz: olha, estou em breve deixando esse tabernáculo, como o Senhor Jesus já me declarou. O Senhor me avisou que já está chegando a hora, e é por isso, inclusive, que eu estou escrevendo essa carta, porque naquele dia que Ele me restaurou, Ele perguntou se eu amava Ele, eu disse que eu amava, e Ele disse: cuida dos meus cordeirinhos, cuida do meu rebanho. Ele me deu essa vocação pastoral, então eu estou escrevendo aqui, porque eu quero partir sabendo que vocês vão estar bem cuidados, bem instruídos, e vou chegar lá ao sumo pastor da minha alma, e dizer: olha, o que o Senhor pediu foi feito, mas Ele já me avisou, eu estou partindo. E é interessante que Martin Luther King, ele parece ter tido uma experiência parecida também. Martin Luther King, você sabe que lutou contra o racismo nos Estados Unidos. Alguns dias antes dele morrer, de ser assassinado, na verdade, ele estava pregando, ele estava falando, e no meio da mensagem, ele disse que Jesus já tinha falado com ele, que estava chegando a hora dele entrar na Canaã celestial, e que ele não tinha medo, ele sabia o que ia acontecer, Jesus já tinha falado para ele, e de fato aconteceu, ele foi assassinado. Impressionante, impressionante. Deus fala. A questão não é se Deus fala a questão é se a gente ouve quando Ele está falando.
Se quando Ele está falando, nós percebemos, é Ele falando, está falando comigo, está falando em relação à minha vida. Então, a pergunta que nós precisamos responder hoje é, bom, Deus fala, Deus continua falando, o Espírito dele se move, Ele é Deus vivo, não está morto. Mas como que Ele fala? A fim de que, quando Ele estiver falando comigo, eu discirna, é a voz do Senhor, é Deus falando comigo. Eu preciso atentar a essa voz, eu preciso considerar, porque Jesus, o Senhor, está falando comigo. Como é que Deus fala? Então, primeiro, irmãos, Deus fala no coração. Não estou dizendo para você ouvir o seu coração, porque a Bíblia mesmo diz que o coração é enganoso. Mas para ouvir a voz de Deus no seu coração, que Ele anda segredando ao teu coração, como Ele diz lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14, eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Aqui Pedro fala algo quase que poética. Ele vai dizer assim no versículo de número 19, assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Às vezes a palavra vem e é como uma candeia. Você está no escuro, você não enxerga direito, mas ela está lá, ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que surge o dia perfeito, e você enxerga, o seu coração fica iluminado. Pedro diz, até que a estrela da alva surja no seu coração. O Paulo também vai dizer algo parecido em Romanos 10, 8, ele diz assim, olha, não fique perguntando, quem vai me trazer a palavra de Deus, quem vai subir no céu para trazer a palavra de Deus para mim? Ele diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, se você tem que ouvir alguma coisa de Deus, você pode ter certeza que Ele já falou. Examina o seu coração, seja honesto com você mesmo, o que Deus tem falado ao seu coração. O que Deus tem te mostrado? O que Deus tem apontado e às vezes você não quer enxergar. Você faz ouvidos moucos, mas o testemunho está aí. A gente vai andando, a gente tem os nossos desejos, mas de repente vem aquela voz, e você sabe que é Deus. Deus falando ao teu coração, e sabe por que você sabe? Porque você é a ovelha dele. Eu lembro de ter visto um vídeo interessante. Tinha assim, algumas ovelhas num pasto, um rebanho mesmo. E diferentes pessoas se achegavam assim à cerca e tentavam chamar as ovelhas, uma assobiando, outra falando, outra fazendo som. Uma por uma vinham as pessoas, chamavam as ovelhas, e as ovelhas, nada. Ficavam lá, comendo a graminha delas. Era como se não tivesse ninguém. As pessoas chegavam lá, chamavam as ovelhas, e as ovelhinhas, nem aí. Até que chegou um último senhor, e foi ele emitir só um som, sabe o que aconteceu?
Todas as ovelhas responderam. Todas. Se ajuntaram a ele. Sabe por quê? Porque era o pastor. É como Jesus diz lá em João 10, versículo 27, a respeito das suas ovelhas: estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Elas me seguem. Se você é ovelha, você ouve a voz do seu pastor. E é bom ouvir, porque ainda que ele te guie pelo vale da sombra da morte, você está com ele. Você está com ele. Ele não promete que o vale não vai ser escuro, vai ser escuro. Ele não promete que o vale não vai ser frio, vai ser frio. Ele não promete que o vale não tem perigos, está cheio de perigos. O que ele prometeu é que ele vai estar com você. A tua vara e o teu cajado me consolam, e que o vale não vai ser para sempre, porque ele está te guiando em direção aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Então, aconteça o que acontecer, não se afaste do seu pastor. Fique com o seu pastor, porque ele ama você, ele cuida de você, e ele dirige você. Segundo, Deus fala na igreja. Deus fala na igreja. Você já teve a experiência, ou você já conhece alguém que passou por essa experiência? Pessoa assim, vem à igreja, ela é visitante, ela vem à igreja. Um irmão convidou para vir, ela veio, um parente, não sei. E aí, de repente, começa a pregação, e a pessoa fala assim: quem foi o fofoqueiro que contou para o pastor? Falou toda a minha vida para o pastor, falou a minha vida para o pregador, e o pregador nem conhece, nem sabe. Eu já vi isso acontecer, eu já vi. Ou então nem precisa ser o pastor, você está no ambiente da igreja, você está numa rodinha, e de repente o irmão fala alguma coisa assim, e você fala: é Deus falando comigo, porque ele não sabe disso. Só eu que sei, e eu estava orando a respeito disso. Deus está falando comigo, e fala mesmo, porque a igreja é a casa dele, é onde ele mora, é onde o Espírito dele habita. E quando eu falo igreja, não estou falando aqui do templo, não, estou falando de nós que somos templo do Espírito Santo. Você pode ter certeza, quando o Espírito Santo nos une, nos ajunta, nós estamos aqui congregados, você pode ter certeza que uma hora ele vai falar, e você sabe que ele fala, você ouve. O Pedro vai dizer assim, que, olha, tem gente falando algumas coisas aí, fábulas engenhosas, mas prestem atenção no que nós, apóstolos, falamos para vocês, porque nós fomos testemunhas oculares. Por muito tempo, o Novo Testamento da igreja primitiva foi o testemunho dos apóstolos, as reuniões. Lembra lá a igreja primitiva, em Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Novo Testamento deles era os apóstolos falando, era Pedro pregando, era Paulo com as suas cartas. No meio da igreja, Deus falava, e Deus continua falando, porque Ele não mudou. E o mesmo sangue que pagou, que remiu aquela igreja, é o sangue que remiu essa igreja também. O Espírito também habita aqui entre nós. E o Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, inclusive, o que pode acontecer quando um incrédulo entrar nas nossas reuniões. É um perigo para o incrédulo entrar nas nossas reuniões, porque o Paulo vai dizer assim, que
os segredos dos seus corações se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Então, quando você estiver aqui, nada de distração, abra os seus ouvidos, em nome de Jesus, abra o seu coração, porque Deus pode falar com você. Deus que conhece o teu coração, Deus pode falar com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça, seja sensível ao Espírito Santo. Não endureça o coração. Lembra? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Ah, é coincidência. Não é coincidência, não. Não endureça o seu coração. Eu sei que nem sempre Deus fala o que a gente quer ouvir, mas Ele sempre fala para o nosso bem. Sempre. Então ouça, porque depois, irmãos, quando a gente pega outro caminho que não é do Senhor, o preço é caro. Às vezes o retorno não é logo na primeira curva. Então, a gente às vezes economiza mais tempo se ajoelhando e pedindo: Senhor, fala comigo, do que a gente indo assim à frente, dizendo: vem, Senhor, comigo, e depois a gente se perde. A gente gasta mais tempo depois consertando as coisas do que orando, do que ouvindo. Então, quebranta o seu coração e ouça a voz de Jesus, o seu bom pastor. Terceiro, Deus fala nas circunstâncias. Deus fala nas circunstâncias. Foram as circunstâncias que levaram o Pedro a escrever esta sua epístola. O problema que ele está enfrentando é que se infiltraram falsos mestres na igreja, e eles estão trazendo mensagens estranhas, por meio de fábulas engenhosas, e a respeito disso Pedro vai falar duas coisas. Olha, versículo de número 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares. Nós vimos, nós andamos com Jesus, nós estávamos com Ele. Só que não é invenção, é elucubração da nossa mente. É um testemunho fiel. Vocês podem crer que o que está aqui escrito foi o que aconteceu. Não é nada inventado. E ele vai falar também, versículo de número 20, saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Ah, eu acho que é isso. Não, o Espírito Santo teve uma intenção quando ele falou. E a gente precisa interpretar iluminados pelo mesmo Espírito. Não é cada um falando uma coisa ou outra, e tudo é palavra de Deus. Não é. Há uma linha. Há um Espírito. E é o Espírito de Jesus. É o Espírito do Evangelho. A gente lê a Bíblia com a luz de Jesus Cristo. A revelação máxima de Deus. É o que Pedro está dizendo. É o Espírito. Uma vez que Deus falou com o apóstolo Paulo, por meio das circunstâncias, porque foram essas circunstâncias aqui que fizeram Pedro entender: Deus está falando comigo, para eu escrever essa carta, antes de eu partir, antes de eu ir embora. Então, estou entendendo que é para escrever essa carta, por causa desses problemas que estão acontecendo. E aí o Pedro, então, escreve essa carta para nós, que para nós é palavra de Deus. Foi o que ele ouviu do Senhor, e chegou até nós.
Essas circunstâncias o fizeram escrever. Uma circunstância que fez Paulo, que Deus falou com Paulo por meio das circunstâncias, interessante. Paulo e a sua equipe missionária, com as melhores das boas intenções, queriam entrar na Ásia. Para fazer turismo? Não, para pregar o Evangelho. E o texto diz que o Espírito Santo impediu. E aí então, bom, não é Ásia, vamos para a Bitínia. E tentaram ir para a Bitínia. E sabe o que aconteceu quando eles tentaram ir para a Bitínia? O Espírito Santo impediu. E aí então, chegou a noite, Paulo tem uma visão de um homem macedônio dizendo para ele: passa a Macedônia e socorre-nos e ajuda-nos. E aí o Paulo conta para a sua equipe o que aconteceu, Deus falou com ele, eles entendem que Deus os estava chamando não para a Ásia, não para a Bitínia, mas era para a Macedônia. E aí eles vão, e nessa ida é que nasce as igrejas da Macedônia, uma delas a igreja dos Filipenses, dos quais temos uma carta que Paulo também escreve para eles. Então, andar com Deus precisa ter ouvido, viu? Precisa ter ouvido. Precisa ter coração submisso. O caminho não é fácil, mas o pastor está conosco. E ele nos ajuda. E o nosso trabalho dele não é vão. Eu lembro o testemunho da missionária Terezinha Candeeiro. Quando ela ainda era jovem, ela foi num congresso missionário e tinha ali um irmão falando de Moçambique. E aí o irmão disse assim: passa a Moçambique e nos ajude. E ela entendeu que Deus estava falando com ela, e ela foi, ficou quase 15 anos. E é assim, irmãos, quando tem uma necessidade no mundo, e Deus te dá uma capacidade para atender aquela necessidade, é muito provável que Deus esteja falando com você nessas circunstâncias e através delas. Deus fala. Então Deus fala ao nosso coração, Deus fala nas nossas reuniões, porque nós somos casa de Deus, casa do seu Espírito, e o Espírito de Deus é vivo. Nem sempre Ele fala o que a gente quer ouvir, mas tudo que Ele fala é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Deus fala por meio das circunstâncias, e nas circunstâncias, mas Deus fala de forma muito especial, por meio das Escrituras. E o que Ele fala hoje conosco, nunca vai contrariar aquilo que Ele falou ontem e deixou registrado para nós nas Escrituras. É isso que o Pedro vai dizer, por exemplo, quando ele testemunha que aquela vez que eles foram para o Monte Santo, Jesus se transfigurou, veio uma voz do céu, dizendo: esse é o meu Filho amado, em que tenho o meu prazer. Eles ouviram essa voz, o Pedro vai dizer. Versículo de número 18. E nós mesmos, versículo 17, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos, Pedro, Tiago e João, ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Essa palavra profética
Pedro está se referindo ao Antigo Testamento e de forma muito especial às profecias que apontavam para Jesus como o Cristo, como o Messias. O que o Pedro está dizendo é, olha, quando a gente estava lá naquele monte, que veio aquela voz, falando a respeito de Jesus, este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer, aquela voz só confirmou tudo que já estava escrito a respeito dele. Que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo esperado, desejado de todas as nações. Então, nós só nos tornamos ainda mais crentes nas Escrituras depois que ouvimos aquela voz. Então, o que Deus fala hoje está em harmonia com o que Ele falou ontem. Ele não se contradiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus está falando no seu coração, se você diz que Deus está falando com você, por meio das circunstâncias, se você acha que algo que um irmão falou era Deus falando com você, então esse algo que foi falado não entra em contradição com o que Deus já revelou e deixou registrado. O nosso modelo, exemplo é Jesus, que o diabo um dia chegou para Jesus com a Bíblia aberta. Fiquei imaginando o diabo chegando para Jesus de terno e gravata, vestido de pastor. E chega para Jesus com a Bíblia aberta no Salmo 91, e vai pregar para Jesus. E vai dizer para Jesus, você que gosta tanto de Bíblia, você aí que diz que não vai transformar pedra em pão, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Bom, então vou te mostrar uma coisa que está escrita aqui também a teu respeito. Está escrito que Deus vai dar ordens a seu respeito, aos anjos, para que você não tropece nem numa pedrinha. Ora, se isso é verdade, se você é o Filho de Deus mesmo, porque eu estou duvidando que você é mesmo, hein? Vamos fazer um teste. Se você é o Filho de Deus mesmo, então pula daqui. Porque, ora, se Deus não vai deixar você tropeçar numa pedra, muito menos se esborrachar lá embaixo. E aí o que Jesus faz? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não passou no crivo Satanás. A palavra de Deus não se contradiz. E Jesus venceu Satanás com a palavra. Porque depois Satanás ainda mostrou todos os reinos e a sua glória, e disse, olha, tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. É teu, não precisa ir para a cruz. Para que ir para a cruz? Para que aquele sofrimento todo? Para que derramar sangue? Para que a gente vai ficar aqui brigando? Você acha que eu me importo com esses seres humanos? Não importo nada, eu dou tudo para você. Só se ajoelha, eu não conto para ninguém. E Jesus, o que Jesus respondeu? Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Vai-te, Satanás. Jesus venceu Satanás no deserto, citando 3 vezes Deuteronômio, que foi o livro do deserto, o livro que foi registrado com o povo andando no deserto, e nas tentações que o povo caiu, Jesus não. Então, se alguém vier com uma palavra de Deus para você, se você acha que chegou uma palavra de Deus para você, faça passar pelo crivo da palavra escrita. Porque se não passar, não vale, é fake. É fake. Lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Então ama essa palavra aqui, irmãos. Não vai andando aí em qualquer direção, não. Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então confirma aqui para mim. E traz um texto à mente, que confirma ou desmente isto. Porque guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Então, nosso Deus não é um Deus mudo. Não é um ídolo que não vê, não anda, não faz, não fala. Não, não. Esse não é o Deus que a gente serve. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que faz. É um Deus que se move. É um Deus que ouve. E é um Deus que fala. Minha oração é que nós tenhamos corações quebrantados e ouvidos treinados para discernir a Ko Yavé, a voz do Senhor. Porque como ele diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Que Deus nos abençoe sempre com a sua bendita palavra. Amém.